meninas, como vão? Tudo bem? Eu sou Adriana Santos, do blog vivaartesanato.com.br. Sou artesã e estou trazendo mais um trabalho aqui para vocês. Hoje, o trabalho vai ser um porta-pão. Muito fácil de fazer, muito tranquilo e muito bonitinho. Olha só como ele fica. Trouxe até os pães aqui dentro. Aqui eu coloquei 5 pães. Aí vocês colocam em cima da mesa, num recipiente que protege eles e mantém o respiro porque é feito com tule na parte de cima. Detalhamento dos materiais e o desenho do molde eu vou deixar lá no meu blog. Eu fiz esse e vou fazer mais 2. Vou fazer um hoje com a medida de 40 por 40 e um na medida de 30 por 30. O pequenininho, eu tive a ideia de fazer um menorzinho para colocar pão de queijo, para colocar pãezinhos menores, né? Eu acho que vai ficar super bacana. Então, eu dei uma adiantada em um e o outro tá cru e a gente vai acompanhando aqui o passo a passo, tá? Então, o que vocês vão precisar? Primeiro, vão precisar do tecido de fora, tá? O quadrado de 40 por 40 ou 30 por 30, vai depender do tamanho que você quiser fazer. Vou fazer os 2 tamanhos hoje. O tecido da parte de dentro, a manta R2 e o tule. Ele é um tule grosso, mais duro. É melhor do que utilizar aquele tule fininho, tá? Vão precisar de tiras de tecido para fazer o viés, 2 tiras. 2 tiras pequenas de tecido para fazer as alcinhas do lado do zíper. 2 tiras de tecido e 2 entretelas para fazer as 2 alças. Eu coloquei 2 tiras de renda e um zíper. O zíper eu sempre coloco ele um pouco maior e no final eu recorto. Tinhas, lacinhos de fita e renda, tá? Mais larga. A outra era mais estreita, olha, que eu vou colocar na parte do zíper, e a renda mais larga que eu vou colocar na lateral. Assim. Também vai precisar de um viés, tesoura, alfinetes, régua, ferro de passar e minha máquina de costura que está aqui escondidinha aqui do lado. Então vamos lá iniciar o trabalho, gente. Primeiro, nós vamos pegar o tecido de baixo. Eu escolhi esse daqui, um tom de verde com bolinha. E vou pegar a manta R2, vou colocar aqui embaixo dele. Aí você vai colocar o tecido por cima da manta, a manta aqui, você colocou o tecido por cima. Você vai passar o ferro bem quente, não muito quente para queimar, mas o suficiente para colar a manta no tecido. Quando você faz isso, ele cola. Aí você pode decidir se você quer quiltar ou se você quer só manter colado. O tecido com a manta que você cortou, você pode perceber que foi recortado quadrados dos 4 lados, tá? Eu cortei quadrados de 8 por 8 no tecido, no cestinho de 40 por 40, e eu cortei quadradinhos de 6 por 6 no tecido de 30 por 30. Você faz isso em todas as peças. Então, ele vai ficar assim, com esse recorte aqui do lado. O que você vai fazer? Você vai pegar, juntar as 2 pontas, tá? Depois que você colou, quiltou, juntou as pontas, passa uma costura bem aqui, dos 4 lados, da parte da base. Ele vai ficar assim, tá? Ficou uma cestinha, tá? Aí você pega a renda e você vai alfinetar ela em toda a volta pelo lado de dentro. Após alfinetar ela, aí você costura a renda em toda a volta. Se você quiser,
você pode franzir essa renda e depois alfinetar e costurar, tá? Agora a gente vai pegar o tecido, faz parte da parte interna, e vai fazer o mesmo processo. Vai juntar os lados, tá? E vai passar a costura em toda a volta. Então, ele vai ficar assim, ó, um saquinho. Terminou esse saquinho, você já coloca aqui por dentro do seu cesto. Aí você já pode pegar já até desvirar ele e deixar pro lado de dentro. Ó, tá? Com a parte da renda pra dentro. Aí você alfineta toda a borda dele. Agora nós vamos para a parte do tule. Você vai pegar o tule, também foi cortado o quadrado, foi cortado as pontinhas. Você vai dobrar ele ao meio, tá? Encontrou o centro, dobrou ao meio, aí você pega a tesoura e recorta. Você vai dividir ele em duas partes. Então, o que você vai fazer? Coloque as duas viradas para baixo, assim. Alfineta e passa a costura em toda a extensão. Passada a costura, tá? Você vai fazer o quê? Vai pegar a ponta dele, mais ou menos meio centímetro, e vai virar para dentro. Você vai vincar a ponta dele. Vincou para dentro, você vira de novo. É o mesmo processo do viés, tá? Então ele vai ficar assim. Agora você vai pegar aquela tira de renda, a minha tem mais ou menos 2 centímetros, e vai colocar aqui rente aqui por dentro do viés que você acabou de fazer. E você alfineta toda a extensão, porque você vai passar uma costura agora rebatendo esse viés juntamente com a renda, tá? Costurou, tá vendo? Você vai pegar o zíper, tá? Um pouco maior, e vai colocar ele aqui por baixo desse viés, olha, e vai passar uma costura. Você vai fazer esse processo dos dois lados. Faça o mesmo processo com o outro lado do zíper, tá? Você vai pegar, alfinetar e passar a costura. Então, ele vai ficar assim. Você vai pegar a tirinha que vai na alcinha do zíper. Essa daqui é a menor. Você vai dobrar ela ao meio, passa o ferro, vinca. E depois você vai dobrar as pontas dela, agora rebate a costura dos dois lados. Isso você vai fazer em 2 tiras. Bom, passou a costura, tá? Nas duas, dos dois lados. Você vai dobrar elas ao meio e vai colocar nas extremidades. Então, você tem uma parte do zíper que tá com cursor. Você vai abrir um pouco e vai alfinetar ela nessa extremidade. Faça o mesmo processo com a outra extremidade do zíper. Agora você vai passar uma costura aqui, ó, rebatendo de ambos os lados. Não esqueça do cursor tá um pouco aberto para dentro. Passou a costura, uma ponta na outra. Aí agora sim você corta o excesso do zíper. Tá? Então, ficou 2 abinhas aqui. Vamos fechar essas laterais aqui, esses quadradinhos. A gente chama muito de caixinha de leite. É igual o mesmo processo do fundo. Então, agora você vai passar uma costura aqui, dos 4 lados, tá? Pelo lado de dentro. Bom, passei aqui, olha, tá? Essa é a parte do tule de cima. É igualzinho a parte de baixo, com a diferença que tem um zíper no meio. Você vai pegar o tecido da alça, uma entretela colante,
a parte do brilho sempre virada para o avesso e passa o ferro quente por cima, que é para colar a entretela no tecido, tá? Então vai ficar assim. Vira do avesso, passa uma costura. Bom, terminadas as alcinhas, você vai dobrar aqui as pontinhas delas e agora você vai alfinetar aqui na parte da frente. Alfineta dos dois lados, olha, alfinetou tudo bonitinho. Agora você vai passar uma costura aqui nas pontas. Sim, eu aproveitei e coloquei a fita. Agora a gente vai montar. Então eu vou pegar a base dela e a parte do forro. Eu vou virar, vou pegar essa parte aqui do zíper e vou encaixar ela aqui dentro. E já vai alfinetando. Ah, não esqueça de já pegar o zíper e deixar ele aberto, pelo menos até a metade, tá? Agora você vai pegar uma tira de viés e vai começar a alfinetar por dentro. Então, do avesso, aí vai ficar assim, aqui por dentro. Todo alfinetado, aí você vai passar uma costura aqui na ponta, tá? Do viés. Bom, você pregou o viés em toda a volta, tá? Do lado do avesso. Agora você vai virar esse viés para cima e depois vai virar ele para dentro. Aí você passa a costura em toda a volta dele. Bom, já passei costura, tá? Em toda a volta. Lembra que eu pedi para deixar o zíper um pouco aberto? Agora a gente vai abrir ele e desvirar a peça. Tá aqui. Agora vamos desvirar o outro de 40 por 40, que é o maior, para pãozinho. Tá? Cabem mais pães aqui dentro. Porta-pães sem alça. A diferença não é tanta assim, né? De um para o outro. E está pronto o seu porta-pães. Aqui está o grandão já com pão. Então é isso. Tem 3 aqui. O menorzinho que eu acho que fica muito bacana para pão de queijo. Montão aqui. Espero que vocês gostem. Grande beijo, Deus abençoe. Muito obrigada. Tchau.